Como já tem 2 domingos que eu não dou escola bíblica, então cada domingo é 1 hora, e hoje mais 20 minutos, então nós temos 2 horas e 20, né? Conferência de certo, né? Eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia. Eu tenho 2 textos que eu gostaria muito de compartilhar, mas não vai dar tempo. Esses dias, na verdade eu achei que eu ia dar a capela na semana passada, né? Eu tinha visto errado lá o horário, e aí estava lendo em Salmos, e eu gostaria que você abrisse no Salmo 101, e essa semana eu estou em Isaías, e aí Isaías também, Isaías é muito profundo o que Isaías fala. Ele mostra muito o que Deus quer fazer nas nossas vidas, ele mostra a bondade de Deus, ele mostra que Deus quer derramar o seu Espírito, que Deus quer abençoar seu povo, mas eles vivem em rebelião contra Deus. Deus deu tudo para o povo, tudo, e eles vivem em rebelião, eles vivem em desobediência, né? E Deus está mostrando para Isaías que vai vir um juízo, né? E pede, implora para o povo arrepender, mas eles têm um coração duro, né? Então não vai dar tempo, acho que, da gente chegar em Isaías, mas a gente vai compartilhar a princípio o Salmo 101, que diz assim: cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor, cantarei, atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa terei coração sincero, não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso se me pegará. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Você sabe que uma coisa que eu tenho pensado e visto, né, essa semana que passou, na nossa reunião de segunda, eu comentei, né, nós tivemos a formatura, e eu comentei com os obreiros, os estagiários ali, sobre a questão de que olha o tamanho que está ficando esse grupo de obreiros, e a responsabilidade que nós temos, né? Existe uma mensagem do pastor Larry, eu já ouvi ela não sei quantas vezes, muitas vezes, e nessa mensagem ele fala de que quando Deus falou com ele sobre ele abrir os 40 seminários, partindo de Guarapari, não, independente dos outros, e nós estávamos falando ali na reunião na segunda-feira à noite, sobre a nossa responsabilidade. Nós temos que formar pessoas, equipes de pessoas que vão começar escolas em outros locais, em outras capitais, em outros estados, em outros países. Nós precisamos e nós temos essa necessidade e obrigação. Mas você sabe uma coisa que eu tenho visto, observado? O que acontece com uma folha de papel? Se você pegar uma folha da Bíblia aqui e você levar lá para o Fabrício, ele passar na impressora e tirar uma cópia, e daquela cópia você tirar outra cópia, e da cópia outra cópia, e você vai tirando uma cópia da cópia da cópia da cópia da cópia, você sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco o papel vai sair em branco, não vai ter mais nada ali. E é isso que eu tenho observado. Ontem eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Larry, que o pastor Marcos me enviou, e eu fiquei pensando muito nisso. Eu acho que vocês aqui não tiveram o privilégio de ouvir ele.
não tiveram o privilégio de estudar com ele, que eu considero, para mim, eu acho que foi uma das graças de Deus na minha vida, ter o privilégio de ouvir o pastor Larry, ter o privilégio de ver ele ser duro, de ver ele na sala de aula olhar para um aluno e falar assim: você é idiota, e na hora eu querer rasgar as vestes com aquilo, de ver ele ser muito duro, falando sobre disciplina, sobre caráter, sobre fé. E uma coisa que eu tenho observado é que conforme as nossas gerações estão passando, elas estão ficando cada vez mais fracas, moralmente, na disciplina, no caráter, na fé. Cada vez que os dias estão passando, os princípios estão caindo. E uma coisa que eu tenho pensado, né, não é de hoje, isso tem anos que eu penso. Eu acho que eu li isso num livro, eu não lembro onde foi, mas essa frase ficou muito gravada na minha mente: o que uma geração tolera, a próxima geração abraça. Você sabe onde nós vemos isso? Segundo casamento. Eu não sei se é do seu tempo, mas quando eu era adolescente, você falar que um casal, quando eu ouvia isso, meu pai me proibia de falar isso. Se eu falasse isso, ou brincando, ou falasse alto, era perigoso, meu pai dá um tapa na minha boca. Se eu falasse assim: é desquitado. Cala a boca, mãe, fica quieto. Porque era algo assim, muito feio, cara. Era quase como se eu estivesse xingando a pessoa: você é desquitado. Antigamente não existia isso, divórcio, era desquite. No Rio Grande do Sul, eu estou falando, cara, de 30 anos atrás. No Rio Grande do Sul, né, uma pessoa que trabalhasse no Banco do Brasil, se desquitasse, tomava as contas. Se fosse desquitado e passasse no concurso, não entrava no banco. Porque para você ser funcionário do Banco do Brasil, você tinha que ter um padrão de família, tinha que ser casado com uma mulher só. Aqui existe CTG? Alguém sabe o que é CTG? Alguém sabe? Tem nenhum gaúcho aí, cara? Misericórdia. CTG é Centro de Tradições Gaúchas, né? Lá no Mato Grosso, toda cidadezinha tem um CTG, né? Onde a gauchada vai se reunir para relembrar do sul, né? Tomar mate, comer churrasco, dançar um vaneirão, né? É exatamente isso. É só descrente, não é crente não. Todo final de semana eles se reúnem. Você sabe o que acontecia lá no sul? Se o cara fosse desquitado, ele era proibido de entrar. Ele e a esposa era barrado na porta e falava assim: ó, você não é bem-vindo aqui. Como que nós estamos vivendo hoje? Fala para mim. As igrejas era proibido. Era proibido um pastor ser casado pela segunda vez, era proibido um presbítero, um diácono, um membro da igreja, ninguém. Mas aí um dia, chegou um descrente na igreja, casado pela segunda vez. E aí sabe o que disseram? As coisas velhas passaram, mas que tudo se fez novo. É descrente, ele não sabia, ele não tinha luz, ele não sabia o que ele estava fazendo lá no altar. Quando ele disse sim, até que a morte separe. E olha como nós vivemos hoje. O que uma geração tolera, a próxima geração abraça. Você quer ver outro exemplo? A Daniela tinha 15 anos. A Raquel tinha 12. A Daniela com 15 ganhou um celular. Ela esperou 15 anos para ganhar o celular. O que acontece com a de 12? Eu quero um celular. Ela não quer esperar mais 3 anos.
ela quer um celular. Você está vendo como a coisa é? Quando a gente quebra princípios, valores do reino de Deus, a próxima geração, aqueles que estão te observando, eles vão querer também, tá? Por isso que nós precisamos ser muito firmes nos princípios e valores do reino, no que a palavra de Deus diz. Muito firme, cara, contra pecado, contra essa decadência moral que existe. E aqui ele está dizendo assim que eu vou cantar louvores a Deus, eu vou ser íntegro, eu vou ser sincero. Você quer ver uma coisa? Uma coisa que eu observei aqui: muita gente aqui chega atrasada, cara. Muita gente. Quase todo dia chega alguém atrasado na capela. No dia da formatura tem gente que chegou atrasado. E aí sabe o que vai falar? O que tem? Nada a ver. Eu não preciso ser profeta, nem filho de profeta. Mas se você vive assim, o seu ministério está destinado ao fracasso. Infelizmente, você vai ser um crente meia boca, que não leva as coisas de Deus a sério. Por que nós viemos para cá? O motivo. Tem dia que eu penso que as pessoas vieram para o seminário para casar. Tem dia que parece que é isso. Quando chega aqui no dia da apresentação, eu vim aqui para conhecer Deus, eu vim aqui para crescer no conhecimento e na graça. Passa 2 semanas. Ai, será que eu posso começar a orar por ela? Você veio para estudar, cara. Primeiro anista não é nem para pensar em casamento, nem para pensar em namoro, nem para pensar. Imagina você coloca na lista de oração e você começa a orar por uma pessoa. O que vai acontecer? Me fala. O que vai acontecer? Teólogos, fala para mim. O que vai acontecer se você começar a orar por alguém específico? Deus muda o coração dela, Deus ajuda ela a crescer, Deus abençoa a vida dela, dá sabedoria. Mulher virtuosa. O que vai acontecer com você? Me fala. Você sente o quê? Aquilo que você pensa. Aquilo que você está pensando está gerando sentimentos. E quanto mais você pensa, mais sentimento. Mais pensa, mais sentimento. E quando vê, toma decisão precipitada, toma decisão errada, faz merda, enfia os pés pelas mãos. Por quê? Porque você estava pensando demais, na hora errada. Não é a hora disso. Há tempo para tudo. É tempo de crescer. É tempo de buscar Deus. O primeiro ano, cara, o primeiro ano no seminário é para ser o seu tempo de formação. É onde as suas bases vão ficar concretas. É para você aprender disciplina, é para você aprender fé, é para você ter seu caráter moldado segundo a palavra de Deus. É para você estar focado nisso. Aí você faz o primeiro ano assim. Se nós somos fracos no relacionamento com Deus, nós somos fracos em tudo. Nada na sua vida é forte. Se a comunhão com Deus não for forte, todo o resto vai ser fraco. O salmista fala aqui que eu vou buscar, no versículo 2, o caminho da perfeição. Ser perfeito, ser inteiro para Deus, íntegro, sem vacilar. Para isso,
exige de nós, cara, viver uma vida radical, ser radical. Isso pode, isso não pode. Assim se vive, assim não. Você sabe o que eu acho interessante? Às vezes alguém conta uma piadinha, faz uma brincadeira, ou sem graça, ou imoral, ou que não deveria ser feito, ou até um ímpio. Você está numa roda e um ímpio solta aquela piadinha, né? Um dia eu estava vendendo e eu cheguei numa loja e um descrente, tinha 2 caras, já tinha um vendedor lá e mais um cara da loja, e eu entrei assim e estou de costa para a rua, e aí eu vi que os 2 fizeram assim, né? Eu já sabia, tem uma mulher passando aí, só pelo... Aí eu falei assim, nossa, isso lá em casa, e não sei o que, começou a comentar, e eu fiquei sério, e os 2 começaram a rir, e eu fiquei sério, olhando para eles. Aí o cara olhou para mim e falou, você não gosta não? Eu falei, gosto tanto que eu tenho uma em casa, só para mim. E não ri para eles. Você sabe por quê? As pessoas fazem piada, fazem brincadeira, e ofendem a Deus. Mas se você não rir, ela vai ficar ofendida com você, né? As pessoas podem ofender a Deus, ofender os princípios, ofender os mandamentos, e se você não rir para ela, ela vai ficar ofendida, porque você não gostou da brincadeira, porque você... Para você fazer isso, você tem que ser radical. Eu estou falando ser radical com a palavra de Deus, com aquilo que ofende a Deus, contra o pecado. Viver uma vida radical, cara. Agradar a Deus totalmente, com toda a nossa vida. Você sabe que no versículo 3 ele fala, no final do 2 ele fala assim, portas adentro em minha casa terei um coração sincero, íntegro, dentro de casa, é aqui, ó, que eu vou viver certo. Lá na rua é fácil você parecer certo para as pessoas de fora, ninguém te conhece. Lá na rua é moleza. Você chega lá, dá uma boa tarde, trata bem, nossa, que pessoa gentil, que homem, que mulher. Lá fora é fácil, mas nós temos que ser padrão entre os fiéis. Entre os fiéis, eu preciso ser um padrão. Eu preciso ser sincero e íntegro aqui dentro, sabe, ser íntegro, cara, e sincero com os meus horários, com o meu devocional, com os meus colegas, com o meu trabalho, com as minhas responsabilidades, com o que eu tenho que desenvolver, aquilo que foi colocado na minha mão. Ser sincero, fazer da melhor maneira possível, o melhor que eu posso. É ser sincero, não colocar os meus olhos em coisas injustas, em coisas imorais, guardar os meus olhos. Você sabe aonde você coloca os seus olhos? Cada um coloca os seus olhos naquilo em que o seu coração se inclina, é para lá. Você quer ver uma coisa? Você já viu homem parado em frente de vitrine? Você já viu? Homem parar em frente de vitrine? Se você quiser assim já é. Essa coca é fanta, né? Por que homem não para em frente de vitrine? Talvez se tiver lá, né, um monte de chuteiro, você vai passar, nossa, cara, que maneiro, olha esse aqui quase joga sozinha, né? Mas normalmente quando é roupa, quando você passa, você acha uma camisa bacana, uma calça legal, mas você passa, olha, mulher, meu amigo, não pode ver uma vitrine. Se ela está vendo a vitrine a 100 metros de distância, ela está assim, eu tenho que chegar lá. Por quê?
o coração dela gosta daquilo. É errado? Não tem nada de errado. Mas às vezes o nosso coração gosta de outras coisas, e elas podem ser pecaminosas, e aí os nossos olhos correm para isso, porque isso é um tesouro no nosso coração. Então eu preciso cuidar muito dos meus olhos, aonde eu coloco os meus olhos. Vigia muito, cara. Os olhos são as janelas da alma. Aquilo que você vê no celular, sério, se o seu celular te faz pecar, pega seu celular, se você não tiver coragem, dá ele para mim. Eu vou ter o maior prazer de jogar ele na parede, de pegar uma marreta e destruir ele, cara. Eu vou ter o maior prazer de fazer isso, não pelo valor do celular, mas pelo valor da sua alma. Se o teu celular te faz pecar, joga ele fora, quebra, destrói. A sua alma vale muito mais do que o celular. E uma decisão assim, diante de Deus, Deus não vai ter problema nenhum em te dar um celular depois. Deus não vai ficar mais pobre se Ele te der um celular. Mas Ele quer ver a sinceridade, a integridade do nosso coração. É o que Deus está buscando em nós. Sabe, nós viemos para cá para se preparar, para sermos os obreiros na obra, para sermos os ministros, aqueles que vão levar o Evangelho. Se nós não formos firmes, como serão aqueles a quem nós vamos pregar? Se nós não formos pessoas disciplinadas, como serão? Se nós não formos pessoas que creem, que verdadeiramente têm fé no que a palavra de Deus diz, como vão ser aqueles que nós vamos ensinar? Nós precisamos ser radicais contra todo o pecado, contra toda a maldade, contra tudo aquilo que tem aparência de mal. Deve ser eliminado da nossa vida. Nós precisamos tomar decisões radicais, todo dia, todo dia. Você sabe que eu não vigio ninguém, cara, né, no seu devocional. Cada um sabe o que tem que fazer e tem os horários. Às vezes tem gente que me escreve, aqui particularmente, eu acho que eu estou indo dormir tarde pra caramba. Tem dia que eu vou dormir 10 horas, 9h30, misericórdia. Para mim isso é muito tarde, porque lá em Belém 8h30 eu estava na cama. Eu me esforço, mas muitas vezes não consigo estar 8h30 na cama aqui. Ainda vou chegar lá. O que acontece quando você não dorme no horário? A vontade de levantar no outro dia não é a mesma. Eu estava falando com a minha filha ontem, ela falou assim: pai, não lembro o que ela falou. Eu falei assim: o meu trabalho começa às 3h30 da manhã. Ela falou: não, pai, isso não é trabalho. Eu falei: sim, senhora, é sim. Porque se eu não fizer isso aqui primeiro, todo o resto que eu fizer é inútil. É inútil. Não tem valor. Você quer ver uma coisa? Bem rapidinho. Não vai dar tempo da gente ir para os outros textos que eu queria falar, mas deixa eu ler um texto aqui para nós, bem rapidinho. Naquele dia olhará o homem para o seu Criador, e os seus olhos atentarão para o Santo de Israel, e não olhará para os altares, obras das suas mãos, nem atentará para o que fizeram os seus dedos, nem para os postes ídolos, nem para os altares do incenso. Naquele dia serão suas cidades fortes como os lugares abandonados no bosque, ou sobre o cimo das montanhas, os quais outrora foram abandonados ante os filhos de Israel, e haverá assolação, porquanto
te esquecestes do Deus da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza. Ainda que faças plantações formosas, e plantes mudas de fora, e no dia em que as plantares, as fizeres crescer, e na manhã seguinte as fizeres florescer, ainda assim a colheita voará no dia da tribulação e das dores incuráveis. A gente pode trabalhar, a gente pode levantar cedo, a gente pode ralar, pode dormir tarde, pode fazer tudo. Se Deus faltar, tudo é vão. Nada do que nós podemos fazer nos salvará. Nada do que nós fazemos nos sustentará. Deus é a coisa mais importante. Se nós formos fracos no relacionamento com Deus, nós somos fracos em tudo. Se nós formos fracos nos princípios e valores do reino de Deus, nós seremos fracos em tudo. Nosso ministério, nosso casamento, nossa família, tudo vai ser fraco. Tudo. Você tem que ser forte aqui, ó, na palavra do reino, na palavra de Deus. Se você for forte aqui, você vai ser forte contra as tentações. Se você for forte aqui, você vai ser forte contra o pecado. Se você for forte aqui, não existe demônio no universo que possa te derrubar. Mas você tem que ser forte aqui, ó, na palavra, nos mandamentos, no relacionamento com Deus. Se nós formos fortes aqui, nós seremos homens e mulheres de Deus. Mas tudo começa aqui. Provérbios capítulo 1, versículo 7, na versão mensagem, ele diz que tudo começa com o Eterno. Ele é a chave de tudo. Nós precisamos ser radicais aqui, amados. Se você não é forte aqui, como que você vai crer que Deus pode te curar?